Olá, galerinha, eu sou o Marcelo, professor de Física. Vamos dar continuidade às nossas aulinhas sobre gravitação universal. A gente viu, portanto, as 3 leis de Kepler, a lei da gravitação universal. Na última aula eu falei sobre corpos em órbita. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre satélites geoestacionários e também depois eu vou encerrar a aula, encerrar esse conteúdo de gravitação, falando um pouco sobre energia. As energias que os corpos podem ter, portanto, se eles estiverem em órbita, ou não necessariamente em órbita, né? Se estiver em movimento pela ação exclusiva da gravidade, não é isso? Ou se tiver alguma propulsão para gerar alguma energia cinética, enfim, eu vou falar daqui a pouco, né? Mas vamos lembrar um pouquinho da nossa última aula que eu estava falando sobre corpos em órbita. Lembrando, a condição para que um corpo permaneça em órbita, em relação ao outro, né, o que tem uma maior massa, é justamente a sua velocidade. Não é? A velocidade que o corpo tem que ter tem que ser uma velocidade mínima para que ele permaneça em órbita. Tá. Se está em órbita, portanto, tem um movimento que a gente chama de movimento circular. Então, vamos lembrar de algumas coisinhas, alguns conceitos lá do movimento circular, que é justamente a base, né, para a gente entender, né, como é que se comporta, quais são as características de um satélite chamado de satélite geoestacionário. Vamos lá, pessoas. Satélite geoestacionário. O que é um satélite chamado geoestacionário? Ó, você tem aqui o planeta Terra, daí vem aqui lá o gel, não é isso? Vamos colocar que tenha o satélite, ele está aqui nessa órbita aqui, ó. Ele está aqui nessa órbita. Um satélite, ele está aqui, ó. Esse é o satélite, não é? Que está nessa órbita, né? Nessa altura, né? Em relação à superfície da Terra, né? Como eu disse para vocês, para que um corpo permaneça em órbita, tem que existir uma velocidade mínima. Ele tem que ter uma velocidade mínima para que ele permaneça em órbita. Tem aqui a força-peso, tem a força gravitacional, tem tudo que a gente viu anteriormente. Tá. Mas o satélite não é qualquer satélite. Porque, assim, se a gente for pensar, se a gente for lembrar um pouquinho lá do movimento circular, vocês lembram lá do conceito de período? Período é o tempo de uma volta completa. Lembra do conceito lá? Falei um pouquinho na aula passada. Lembra do conceito lá de velocidade angular? Velocidade angular é a variação do ângulo com o intervalo de tempo. Velocidade linear, velocidade tangencial, velocidade escalar, toda a mesma coisa, medida em metros por segundo, é a velocidade com que esse objeto está se movimentando, que é justamente a velocidade orbital, que a formulinha eu expliquei na aula passada. Tá, mas se está em movimento, se a trajetória é um círculo a parte dele, o movimento ele é circular. Então vamos lembrar de algumas coisinhas do movimento circular. A velocidade angular, se você lembrar, gente, ela é a letrinha ômega, que é igual ao delta-θ sobre o delta-t. É a variação do ângulo com o intervalo de tempo. Se a gente considerar uma volta completa, vamos considerar uma volta completa. A gente vai ter que fazer uma adaptação para essa formulinha. Se der uma volta completa, esse delta-θ vai ser uma volta completa, portanto, 360 graus, em radiano, 2π. Delta-θ, portanto, vai ser 2π. O ΔT agora não pode ser qualquer ΔT, porque não é qualquer Δθ. Não é qualquer variação de ângulo, é variação de ângulo de uma volta, gente, 2π. Então, quer dizer que o ΔT também tem que ser o tempo de uma volta. O tempo de uma volta é o período. Então, fazendo as devidas adaptações, ômega, que é a velocidade angular, 2π dividido pelo período. Então, ó, vamos se concentrar um pouquinho nessa formulinha aqui. Velocidade angular, só colocando aqui a unidade de medida, é radiano por segundo. Isso no sistema internacional, tá, pessoas? Aqui, em termos de gravitação, você pode encontrar radiano por hora. Radiano por dia não é tão comum, o que é mais comum é radiano por hora. Porque o período, tempo de uma volta, no caso do planeta Terra, ele dá uma volta, né, em torno do seu eixo em 24 horas. Mas no sistema internacional, o radiano por segundo, e o período vai ter que ser medido em segundos, né, se tiver unidades do sistema internacional. Período do tempo de uma volta. Um satélite, que ele é chamado geoestacionário,
A palavra estacionário vem de estar em repouso em si. Então você fala, Marcelo, mas o satélite você acabou de falar que para que um corpo permanecer em órbita, ele tem que ter uma velocidade mínima, que é de 8 km por segundo, 28.800 km por hora. 28.800 km por hora de velocidade. Agora você fala que a palavra estacionário quer dizer que tem repouso? Quer dizer que o satélite ele tem que estar a 28.800 km por hora, mas ele tem que ter repouso? Vão lembrar dos conceitos iniciais lá da cinemática também, pessoas, veja bem. Um corpo pode estar em movimento e repouso ao mesmo tempo? Será que ele pode estar andando, mas ele está parado ao mesmo tempo? Pode. Você vai na academia, você vai andar numa esteira lá, você está na esteira. Você está fazendo lá, você está andando. Bom, olha a frase, você está andando. Mas eu posso falar que você está em repouso? Você está em repouso, você vai numa academia, você vai andar na esteira, certo? Você está em repouso? Você está em movimento? Fato, você está em movimento em relação à esteira. Você tem velocidade em relação a ela. Está até marcando lá o valor. Tem uma velocidade. Tá. Mas você em relação ao chão, a sua posição em relação ao chão está mudando? Não. A sua posição não está mudando. Então, quer dizer que eu posso dizer que você está em repouso em relação ao chão, mas você está em movimento em relação à esteira. Um satélite que é chamado geoestacionário, ele está girando junto com a Terra. Ou seja, a distância entre o satélite e a superfície da Terra não varia no decorrer do tempo. Vocês entenderam a ideia? O satélite está lá em órbita, está girando. Mas da mesma forma que o satélite gira em torno da Terra, a Terra também gira. A Terra tem um período de rotação de 24 horas. Então quer dizer que o satélite ele está girando junto com o planeta Terra, ou seja, ele vai possuir o mesmo período de rotação do planeta. Consequentemente, se a velocidade angular é 2π dividido pelo período, se o satélite gira com o mesmo período da Terra, mesmo período, mesma velocidade angular. Vocês entenderam, pessoas? Portanto, um satélite geoestacionário, você pode até falar, Marcelo, então quer dizer que o satélite chamado geoestacionário ele tem um período de 24 horas? Tem. Então quer dizer que um satélite geoestacionário dá uma volta no planeta Terra, ele demora 24 horas para dar uma volta completa? Perfeito. Encontrou algum exercício, gente, lá falando no Enem, em qualquer vestibular, falando sobre satélite geoestacionário. Não esqueça dessas duas coisas. Vamos escrever aqui do ladinho, pessoas. Ó, satélite geoestacionário, duas coisas que você deve saber. Possui mesmo período e mesma velocidade angular. Isso da Terra. Então, ó, essa é a parte mais importante da análise do estudo aqui de um satélite geoestacionário. O satélite geoestacionário possui o mesmo período da Terra, consequentemente, se tem o mesmo período, possui a mesma velocidade angular. Marcelo, tem a mesma velocidade linear de um ponto da superfície da Terra? Não, não tem. Não tem a mesma velocidade linear, porque a velocidade linear vai depender diretamente do raio. Belezinha, pessoas? Vamos mudar um pouquinho do foco. Até agora, o que a gente estava vendo aqui, portanto, é uma parte até relativamente cinemática, misturando um pouco de dinâmica, né, em termos de força e tal. Mas agora vamos mudar um pouquinho, vamos falar sobre energia. Energia dos corpos que estiverem em órbita ou estiverem em movimento em si. Então, vamos lá, pessoas. Vamos aqui para o cantinho aqui, ó. Vamos lá. A primeira energia que a gente precisa saber é a energia potencial gravitacional. Ó, eu posso falar que a energia potencial gravitacional é uma energia de posição. É uma energia que está diretamente ligada com a posição dos corpos. Como tal, como todos os tipos de energia, né, a gente só consegue transformar. Você tem um tipo de energia que você vai lá e converte em outro. Né? Agora, se eu pedir para vocês aqui, esse giz aqui, ó, ele possui energia potencial gravitacional. Ele está numa determinada posição, ele está numa determinada altura em relação ao chão. Agora, se eu soltar esse giz,
à medida que esse corpo, à medida que esse giz desce, né, se a altura vai diminuindo, a sua energia potencial gravitacional também vai diminuindo. Ah, mas como é que eu sei que vai diminuir? Porque se você tem um tipo de energia, você só consegue transformar. Você tem um tipo, você converte em outro. Não é? A energia que está relacionada com o movimento dos corpos, vocês lembram? É a energia cinética. Se possui movimento em relação ao referencial, uma velocidade em relação ao referencial, como eu falei ali, vai existir, portanto, energia cinética. Esse giz agora não possui energia cinética em relação ao chão, porque está em repouso em relação ao chão. Tá, mas se eu soltar esse giz, não vou soltar, obviamente, mas se eu soltar esse giz, vai haver uma transformação de energia potencial gravitacional, que é o que ele tem agora, em energia cinética. Como é que eu sei disso? Porque agora não tem energia cinética. A velocidade dele é zero em relação ao chão. Então, se eu soltar esse giz, vai haver uma transformação aqui de energia potencial gravitacional, à medida que ele desce, em energia cinética. Por que transforma? Porque à medida que ele desce, a altura diminui. Se a altura diminui, a energia potencial gravitacional diminui. Se você tem uma diminuição de um tipo de energia, você tem que ter um aumento do outro. À medida que desce, portanto, posso dizer tranquilamente que vai haver uma transformação de energia potencial gravitacional em energia cinética. Só que quando... Imagina, vamos fazer algumas considerações. Vamos pegar aqui um corpo, ó. Vou pegar aqui um corpo. Vamos chamar esse corpo aqui de corpo A, um planeta. Vamos trabalhar em termos de macroscópio, aqui um planeta. Aí eu venho aqui e coloco um objeto B aqui, nessa certa distância do ponto A. Eu estou falando para vocês que esse objeto inicialmente está em repouso. Eu estou falando para vocês que ele está em repouso. Vou até colocar aqui, ó. A velocidade dele é zero. Eu estou falando para vocês que a velocidade é zero. A partir do momento que eu coloquei esse objeto aqui com velocidade inicial zero e soltei, gente, não existe uma força de atração entre esses dois corpos? Pô, se possui massa, possui atração gravitacional. Lei da gravitação universal. Se tem os dois corpos possuem massa, possui atração gravitacional. Então quer dizer que se eu soltar aqui, tem uma força puxando esse cara para a esquerda, em direção a esse objeto. Então quer dizer que depois de um certo intervalo de tempo, esse objeto B, ele vai passar por aqui com uma velocidade maior que zero. Aqui era zero, estava parado. Aqui ele vai se movimentar daqui para cá, portanto, vamos chamar esses dois pontos, gente. O ponto onde esse objeto B estava, vamos chamar de ponto 1. E aqui onde que ele está passando, vamos chamar de ponto 2. Certo, gente? Ponto 1 e o ponto 2. Se a velocidade desse cara aqui era zero, então quer dizer que a energia cinética dele aqui é zero. Aqui a velocidade, se é um valor, né, como eu coloquei aqui maior que zero, aqui esse cara tem energia cinética. Então quer dizer que houve um aumento da energia cinética. Antes era zero, agora aumentou. Houve um ganho de energia cinética. Energia, gente, não pode aparecer do nada. Não tem como você não ter energia, de repente você tem. Tipo assim, eu não posso falar que aqui no ponto 1 não tinha energia, agora ele tem. Tá, ele não tinha energia cinética. Energia cinética ele não tinha, agora ele tem energia cinética aqui. Tá, mas essa energia cinética que esse cara adquiriu do ponto 1 até o ponto 2, não pode ter aparecido do nada. Você só consegue transformar, com a questão do giz aqui. À medida que ele desce, você vai ter uma transformação de energia potencial em energia cinética, que é exatamente o que vai estar acontecendo aqui. Nesse ponto 1, aqui, pessoas, como a velocidade é zero, não tem energia cinética, mas tem que ter um outro tipo de energia, que é a energia relacionada com a posição dos corpos. Essa energia é o que a gente chama de energia potencial gravitacional. Então você pode falar, Marcelo, então quer dizer que do mesmo jeito que um giz cai e está transformando energia potencial gravitacional em energia cinética, eu posso falar que aqui, quando esse objeto B sai do ponto 1 e vem para o ponto 2, vai haver transformação de energia potencial em energia cinética? Perfeita afirmação. Aqui vai ter um ganho de energia cinética pela diminuição da energia cinética, da energia potencial. Aí você fala, Marcelo, mas eu lembro lá no ensino médio, não é que quando eu tenho um aumento de um tipo de energia, você tem uma diminuição de outro, que se não tiver atrito, o sistema é chamado de sistema conservativo. O sistema conservativo não tem atrito, a energia mecânica será conservada. E é exatamente o que está acontecendo aqui, não tem atrito, está no espaço. Então quer dizer que aqui vai haver uma conservação da energia mecânica. Tem uma transformação de energia potencial em cinética. A formulinha da energia potencial gravitacional, pessoas, EPG, eu vou colocar aqui, ó, Gm, Mzinho, dividido por D.
E eu vou explicar um detalhezinho importantíssimo dessa formulinha. Veja bem, é até uma coisa meio contraditória matemática aqui, ó. Energia potencial gravitacional, você pode até falar assim para mim, Marcelo, será que existe energia negativa? Você fala assim, a energia negativa não tem muito sentido, né? Você fala assim, um corpo tinha 10 joules, menos 10 joules, um valor, né, que você transforma em outro, tá? Mas vamos pensar aqui uma coisa, gente. Se você olhar para essa expressão aqui, você vai perceber que a energia potencial e a distância, esse D, gente, esqueci de falar, é a distância entre os centros de massa, entre os dois corpos. Massa de um corpo, massa do outro corpo e a constante da gravitação universal, né? Se você olhar, analisar matematicamente essa formulinha, você vai ver que energia potencial gravitacional e distância são grandezas inversamente proporcionais. Ou seja, quanto esse cara aqui aumenta, esse daqui diminui. Aqui, ó, essa é uma expressão matemática, né? Então, vocês lembram aquela história lá de grandezas de ser direta e ser inversamente proporcionais. Se você analisar apenas a matemática dessa formulinha, vai surgir alguns probleminhas para a gente. Porque, ó, energia potencial Gmm, constante da gravitação, massa, outra massa, o D, distância entre os centros de massa. Você olha aqui que quanto maior a distância, maior esse D, menor vai ser a energia potencial. Aí você analisa aqui, ó, quando esse objeto estava no ponto 1, a distância entre o objeto B e o A não é uma distância grande. Distância grande, energia potencial menor. À medida que esse cara vem do ponto 1 e vem para o ponto 2, a distância, olha aqui, ó, a distância está diminuindo. Então, se a distância diminui, a energia potencial teria que aumentar. Mas se você analisar aqui, não está acontecendo isso. Porque quando ele sai do ponto 1 e vem para o ponto 2, você está tendo aqui um aumento da energia cinética. E todo aumento de um tipo de energia tem que acontecer pela diminuição do outro. Então, se esse cara está aumentando a energia cinética, tem que diminuir a energia potencial gravitacional. Mas essa formulinha não está mostrando isso para a gente. Por isso que a gente precisa fazer um ajuste matemático. E esse ajuste matemático surge, gente, com esse sinalzinho de menos aqui, ó. Isso gera muita confusão quando você vê pela primeira vez esse conteúdo. A pessoa olha aqui e fala, Marcelo, mas não tem sentido. Energia negativa, mas nós estamos falando de matemáticas, aqui é apenas um ajuste matemático. Quer ver? Vamos colocar um número aqui para a gente entender, ó. Vamos colocar que a energia potencial aqui no ponto 1, só uma coisa hipotética, até valor até absurdo. Energia potencial gravitacional aqui do ponto 1, vamos colocar que é de menos 20 joules. Unidade medida de energia joule. Vamos colocar que aqui no ponto 2, não é? Energia potencial gravitacional no ponto 2 vai ser de menos 100 joules. Veja bem, se não tivesse aquele sinalzinho de menos, se não tivesse o sinalzinho de menos, você ia falar, pô, aqui tinha 20, agora tem 100. Se aqui tem 20, aqui tem 100, teve um aumento da energia potencial gravitacional, mas aqui o que está acontecendo é o contrário. Então, qual o número é maior? Quando a gente colocou o sinal de menos aqui, ó, qual o número é maior? Menos 20 ou menos 100? Qual que é melhor você dever? Se você está devendo 20 ou você está devendo 100? Né? Matemática. Esse número 100 aqui é menor, o menos 100 é menor que o menos 20. Por isso que, quando sai daqui e vem para cá, tem uma diminuição da energia potencial gravitacional, em contrapartida você tem um aumento da energia cinética. Aí você fala, Marcelo, então dá para a gente deduzir outras coisas aqui, matemática. Veja bem, quanto mais afastado tiver um corpo do outro, esse númerozinho aqui, ó, ele vai tender a zero. Você está entendendo? E por isso que eu posso considerar que para uma distância infinitamente grande, a energia potencial gravitacional é zero. Então, isso você pode colocar já na sua cabeça. No infinito, vamos escrever aqui, ó, a energia potencial gravitacional do infinito é zero, que é a maior possível. Você concorda comigo? Porque o número zero não é o maior entre esses números negativos aqui, ó. Mas no infinito, eu considero, portanto, a energia potencial gravitacional como sendo zero. A partir dessa lógica aqui, gente, vamos pensar o seguinte, ó, tem um planeta aqui, vou colocar, tem uma nave aqui, ó, vou fazer um desenho meio feio aqui, mas só para falar que isso aqui é uma nave, que ela está saindo daqui, das proximidades aqui desse planeta, tem uma determinada velocidade aqui, tem uma determinada velocidade, ela vai se movimentar e vai chegar até o infinito com velocidade nula.
eu estou falando isso para vocês? Ele está saindo daqui com uma velocidade, e portanto tem uma energia cinética, vai se movimentar para lá, certo? E vai chegar no infinito com velocidade nula. Se ele chegar no infinito com velocidade nula, gente, velocidade nula, energia cinética é zero. Se a energia cinética é zero e a gente acabou de deduzir que a potencial gravitacional no infinito também é zero, e se não tem atrito, o movimento desse cara aqui só ocorre no vácuo, é sem atrito. Vamos chamar esse ponto aqui de A e esse ponto aqui de B. Portanto, aqui vai ocorrer aqui, gente, conservação da energia mecânica, que é a energia total. Então, vamos lá. Energia mecânica em A tem que ser e é igual à energia mecânica em B. A energia mecânica aqui no A é as duas energias, porque tem cinética e tem energia potencial gravitacional. Então, energia mecânica em A, mv² sobre 2, energia cinética, mais a energia potencial gravitacional, que tem aquele ajuste ali, o sinalzinho de menos, Gm, mzinho aqui, dividido por D. A energia mecânica aqui no ponto B, gente, se a mecânica é cinética mais potencial, cinética mais potencial. No ponto B a cinética é zero, a potencial é zero, então quer dizer que a energia mecânica no ponto B também vai ser zero. Agora vamos lá. Esse mais com menos vai ficar menos, então eu vou ter que passar esse termo para lá, e vai ficar positivo. Vamos continuar ali do outro lado, gente. Vamos lembrar também outras coisinhas. A energia mecânica, existem dois tipos de sistema. Tem um sistema conservativo e um não conservativo. Todo caso aqui, gente, vai ser um sistema conservativo, porque não tem atrito. Se não tem atrito, a energia mecânica é conservada. Então, ó, como é que vai ficar ali? Ó, mv² sobre 2 é a energia cinética. Estava menos, não estava assim, menos Gm, m dividido por D? Vou passar para o outro lado mais. Igual Gm, m, energia potencial gravitacional, dividido por D. Você tem esse mzinho comum nos dois termos, você corta o mzinho. Vou multiplicar em cruz, né? Só vou multiplicar em cruz não, vou tirar esse 2 aqui e vou passar lá em cima. V² vai ser igual a 2Gm dividido por D. Se eu tenho um quadrado aqui, raiz quadrada lá. Então, ó, V igual a raiz quadrada de 2Gm dividido por D. Pronto, olha que bacana. Essa expressão aqui, pessoas, é a expressão que permite a gente calcular a velocidade de escape. Aí você pergunta para mim, o que é velocidade de escape, Marcelo? Gente, a velocidade de escape é a mínima velocidade que o corpo tem que ter para que ele consiga escapar, entre aspas, da gravidade, da atração gravitacional daquele planeta. E, consequentemente, chegar no infinito com velocidade zero. Então, imagine, você tem um foguete que está saindo daqui da Terra, né? Para ele sair da Terra, ele tem que ter uma velocidade suficientemente grande, porque o foguete está sendo atraído constantemente pelo planeta Terra. Se ele está saindo daqui da Terra, então ele sai daqui da superfície, ele tem energia cinética, porque tem velocidade, mas ele tem energia potencial gravitacional também. Agora, à medida que ele vai se afastando, a energia cinética dele vai diminuindo. Por isso que a definição bonitinha, pessoas, para a velocidade de escape é justamente a mínima velocidade que o objeto tem que ter para sair daquele planeta e chegar ao infinito com velocidade zero. Velocidade zero, energia cinética é zero. No infinito, falei para vocês agora há pouco que a energia potencial gravitacional também é zero. Se é um sistema conservativo, eu disse para vocês, quando a gente iguala as duas energias, nós chegamos nessa formulinha aqui, raiz de 2Gm dividido por D. Cuidado que essa história, eu falei agora há pouco sobre grandezas direta e inversamente proporcionais. Tudo que tiver aqui dentro da raiz não é diretamente proporcional ao V. Se você analisar aqui o V², você pode falar que o V² é diretamente proporcional à massa do planeta. V², ou seja, o quadrado do V, é inversamente proporcional à distância entre o planeta e o objeto que quer escapar dessa sua gravidade. Belezinha? Pessoas, portanto, nós fechamos o tema gravitação universal. Um abraço a todos.